Existem vários homens, principalmente no nosso meio, que se queixam da situação na qual eles se encontram. Isso é muito comum, principalmente porque o nosso país ele é subdesenvolvido, ele é mal educado e é óbvio que uma quantidade grande de homens nessa situação vai se tornar exposta. Então, as queixas são diversas e casos bastante sérios, tá? Abuso familiar, mães narcisistas, relacionamentos abusivos, tanto familiares quanto fraternais ou amorosos, situação de extrema pobreza, problemas ou doenças mentais, emocionais ou mesmo físicos, casos de violência e outros casos traumatológicos, enfim, todo tipo de mazela na vida. Olha, aqui no nosso meio, sabemos muito bem que gurus e vendedores de solução, eles não passam de enganadores. São matrixianos. Ninguém, absolutamente ninguém, conhece as condições às quais você passa melhor do que você mesmo. Por isso, ninguém melhor do que você para saber a solução para a sua vida. Ou mesmo se não houver solução, que seja um método paliativo para ajudar você a levar a vida. E esses podem ser vários, tá? Desde que sejam de forma consciente e que não sejam limitantes, que são os copings. Muito no nosso meio se critica os copings e que nós devemos todos nos livrar deles, independente da utilidade, da necessidade, se eles são conscientes ou não, ou se agregam mais do que limitam. Então parece que os homens eles estão numa pegada ferro e fogo, né? E novamente, eles fazem isso porque o maior inimigo do homem é a falta de condescendência que ele tem para outro homem. O rapaz que diz que até os copings agregadores conscientes que te elevam deveriam ser abandonados, na verdade, inconsciente ou subconscientemente, está influenciando outros homens a viverem uma vida desnecessariamente mais dura do que ela já é. Ele está influenciando outros homens a terem piores condições ambientais, porque, como eu já expliquei no meu outro canal, link aqui na descrição e no comentário fixado, homens são competidores por natureza, tá? Eles enxergam uns aos outros como concorrentes e não têm incentivo biológico nenhum para condescendência um com o outro. Dessa forma, é muito comum em comentários dos vídeos por toda a machosfera a gente ver caras falando para abandonar a religião, para abandonar a crença numa vida após a morte, para encararmos a vida de uma forma nihilista, de uma forma desesperada, muito frequentemente dizendo que a vida é uma bosta e que tudo é uma bosta. Agora veja só, como eu já expliquei, vendedores de solução não são nada além de matrixianos, e não há ninguém melhor do que você para entender a sua própria vida e solucionar seus próprios problemas. Ninguém conhece eles melhor do que você. Então você precisa desenvolver essa independência de tomar as rédeas da sua vida, porque como diz o ditado, né? Se você não se controla, alguém vai. E embora doces mentiras vendam mais do que o caminho das pedras, o caminho do autodesenvolvimento real, eu estou aqui para dizer, eu não conheço a vida pessoal de nenhum de vocês, e eu preciso falar de uma maneira generalista. Então não tomem isso como uma mensagem direta, mas sim como uma mensagem geral. Independente das condições às quais você foi exposto nessa vida, você precisa continuar lutando. Porque mesmo que você não acredite numa vida após a morte ou num juízo final, a verdade é que a vida é um teste e sempre foi. A cada dia, a cada minuto você é testado. Existem inúmeras enganações, inúmeras tentativas de vender mentiras e paliativos limitantes. Esses também são testes, tá? Lembrem-se do meu último vídeo aqui neste canal. Nós, como homens, estamos todos passando por um rito de passagem. Passando não só por uma transformação, mas também por um redescobrimento da masculinidade. Como inclusive um comentário muito pertinente feito no meu último vídeo, do Moacir José Wink Jr., onde ele disse que os ritos de passagem são para que o homem descubra o seu verdadeiro eu, pois ele já é um homem, ele já nasceu como homem. E ele não precisa se transformar em um, mas se descobrir como um. E de fato, essa é uma perspectiva fenomenal para a masculinidade. Agora veja, sendo todo o nosso sistema um teste, como falhar nesse teste? A maneira mais fácil e simples de falhar é desistindo. Então veja, aos nihilistas, e perdoem aqueles que acham que o nihilismo é a única forma sã de se viver, o nihilismo, tanto para Nietzsche quanto para as escolas filosóficas em geral, eram aqueles que abandonavam até a si mesmo,
e essa não é a filosofia da pílula vermelha, muito pelo contrário, tá? É a filosofia da pílula azul, é a filosofia do Cypher, que abandona o seu próprio corpo e trai os seus cotripulantes da Nabucodonosor e até a cidade de Zion para se entregar de volta à Matrix e viver um prazer mentiroso, que é justamente o que Nietzsche criticava como niilista. Eram aqueles que abandonavam a própria vida pela religião, pela família, pela sociedade ou outros padrões morais, tá? É justamente o que os tradicionais conservadores querem de nós. É o que o sistema quer de nós. Então, o niilista abandona a tudo, inclusive a si mesmo. Ele é um que fitou o abismo, como Nietzsche diz, por muito tempo, e o abismo fitou de volta, e ele já não tem mais nenhuma âncora sequer nesse mundo. Ele já está vazio espiritualmente e é só um corpo andando por aí. Então, aos reais niilistas, que mesmo que não saibam o significado da palavra, mas agem de acordo com o abandono de si mesmo e da própria integridade e segurança, também aos fatalistas e deterministas de si mesmos, que se limitaram por uma condição genética ou uma condição social, condições mentais e etc., eu lhes digo, vocês estão falhando no teste. E agora veja só, você mesmo está entregando os pontos, porque se você falha no teste, você vai estar simplesmente seguindo o caminho que a natureza quer para você. A natureza, infelizmente, derrota os fracos. Nós já conhecemos a sua perspectiva eugenista, não é? Mãe natureza, lembrem-se sempre disso. E por mais que pareça improdutivo continuar tentando, só existem essas duas opções, ou continuar tentando, ou desistir. Agora veja outro inimigo do homem, né? O inimigo de si mesmo. Vários caras com os quais eu tive contato, que eram esses niilistas praticantes, eram caras deterministas e abandonadores de si mesmo, esses não queriam ajuda, não estavam procurando ajuda. A dor deles se comunicava com o prazer. Eles tinham um certo prazer em argumentar contra qualquer tipo de ajuda, fazer um certo escárnio de conselhos, de dicas e coisa do gênero. Eles já estavam apaixonados pelas correntes e chamavam qualquer tipo de ajuda de coping limitante ou de ignorância e etc. Esses rapazes não queriam ser ajudados, pois não estavam com a mente aberta para isso. Eles encaravam a boa intenção de outros homens como um debate, tá? Que eles tinham que ganhar. E eles traziam argumentos contra as próprias dicas que outros homens davam. E eram dicas muito interessantes, tá? Eram bem intencionadas. Como eu disse, eram generalistas. Por quê? Porque não tem como ninguém conhecer o seu sofrimento melhor do que você mesmo. Então os homens que tentavam ajudar jogavam dicas generalistas ali, na melhor das intenções. Mas os niilistas rejeitavam, tá? Eles raqueteavam as dicas e conselhos e toda a ajuda de volta, como se ele tivesse literalmente num debate, como se ele tivesse que ganhar no argumento. Então, quando o próprio homem forma um escudo ao redor de si, ele não está querendo ser ajudado, tá? Ele está querendo atenção, ou alguém para debater, ou talvez exercitar o argumento dele, o cérebro dele, exercitar o debate. Então, como resolver isso, né? Primeiro, é preciso estar aberto à ajuda. É preciso também estar consciente para saber o que é realmente ajuda e o que são paliativos limitantes. Eu já falei no meu outro canal, cujo link está aqui na descrição, sobre copings limitantes e edificantes, tá? É muito simples entender. Copings limitantes são aqueles que te privam da sua liberdade ou que, no geral, trazem mais malefícios do que benefícios. Copings edificantes são aqueles que te ajudam a vencer desafios, os quais, obviamente, você não pode se tornar dependente, mas que, de modo geral, trazem mais benefícios do que malefícios e que devem ser tratados de maneira consciente, é claro. Você tem que saber que você não pode depender daquilo e que não são nada além de paliativos. Então é preciso estar aberto à ajuda e consciente para saber o que é ajuda de verdade. Desenvolver independência e, infelizmente, se expor aos testes da vida e continuar tentando e assim aprendendo. Se você desistir, infelizmente você já perdeu. Agora veja, eu não estou criando um conteúdo de autoajuda nesse vídeo, nem no canal em si. Como eu disse, eu tenho que falar de forma generalista, pois eu não conheço a dor e sofrimento de cada um de vocês. E nem poderia, é impossível. Desse modo, para concluir esse vídeo, o que é que vocês precisam estar atentos? É que vocês são os donos
das próprias ações e reações. Apenas estejam atentos para o que vocês valorizam. Muitas vezes, o que vocês desejam são os grilhões da sua mente, do seu corpo e da sua alma. Muitas vezes, é muito mais fácil desistir dos desejos e continuar a jornada em outro caminho. É libertador se livrar dos desejos ao invés de se manter lutando para alcançá-los. Porque, no fim das contas, o homem, ele nunca para de desejar algo. Então, isso é obviamente tirado da filosofia estoica. Então, é muito comum aqui no nosso meio vários caras se lamuriarem a respeito de condições que privam eles de conseguir desejos fúteis, tá? Como validação social de mulheres, acesso a grupos e meios que não vão agregar nada a ele além de dar prazeres momentâneos, ter experiências que trarão malefícios a longo prazo, curtição e tudo mais. E é claro, conforme a mídia vai mostrando cada vez mais isso, ele acha que por ser jovem ele tem direito a isso e que ele está sendo privado desse direito. Está sendo privado, por exemplo, de acesso à sexualidade, acesso a novos mundos, conhecer novas pessoas da sua idade que não vão te agregar em nada no fim das contas e coisas do gênero. Por incrível que pareça, tá? E eu peço que vocês olhem dentro de si mesmos para reconhecer isso, se for o caso, mas a verdade é que a maior parte das lamúrias da machosfera são de homens que querem acesso a essas coisas fúteis e que estão se digladiando, tá? Se esforçando para conseguir algo que é descartável. Então, dentre os nihilistas, é muito comum vermos uma arrogância intelectual. Caras que acham que eles são os únicos que engoliram a real pílula vermelha porque viram o mundo do jeito que ele é e abandonaram a tudo, inclusive a si mesmo. E esse é a verdadeira forma de vida e transformação da pílula vermelha. Não, com certeza não. É só observar a saga Matrix, que é a analogia que cunhou o nosso meio, a nossa comunidade. A jornada do herói, do Neo, depois do consumo da pílula vermelha, não é abandonar a si mesmo, é encontrar a própria liberdade e um novo estilo de vida, um novo paradigma. Ele muda os seus valores e o seu propósito de vida, tá? A transformação, a saída da Matrix, é justamente cunhada pela admissão de novos valores e um novo propósito. Ou seja, se o homem foi levado a abandonar a si mesmo depois de encontrar a ineficiência em trabalhar para atingir os objetivos matrixianos que ele tinha, às vezes de validação feminina, ou acesso a meios e rodas de amigos, que ele queria uma família, filhos e todo esse sonho tradicon e tudo mais, quando ele vê que é impossível atingir isso, ele não se liberta. Ele não admite um novo propósito, um novo caminho. Ele vê que a sociedade está indo para o abismo e ele mantém os grilhões da sociedade presos nos calcanhares e relevado junto para o abismo. O que um verdadeiro consumidor da pílula vermelha faz quando a consome e finalmente consegue enxergar o abismo e a corrente que lhe puxa em direção a ele. Ele se livra dessas correntes e automaticamente procura um outro caminho que não leve em direção a esse abismo, pois existem vários outros caminhos, vários, e cada um segue o seu próprio caminho. Mas o que é que os nihilistas, os abandonadores de si mesmos e os limitantes fazem? Eles até se livram das correntes, mas eles param na borda do abismo e começam a fitá-lo, começam a olhar diretamente até ele. E o que é que o abismo faz? Quando é observado de perto por muito tempo, ele olha de volta. E não existe nada mais aterrorizador e frio do que o olhar vazio do abismo. Então, senhores, o meu recado é, se for para se libertar das correntes que te puxam até o abismo, procurem automaticamente um novo propósito, um novo sentido para a sua vida e novos objetivos. Porque se for para parar na borda do abismo e ficar olhando para ele, o olhar frio dele vai te consumir, vai fazer você abandonar a si mesmo e vai tirar a sua alma do seu corpo, fazendo você ser um zumbi vagante, sem perspectiva, sem objetivos, sem nenhum apego, um desistente de si mesmo, que, para mim, é tão triste quanto ser consumido pelo abismo ou até mais. Esse é o meu recado. Então, a vocês homens que acompanharam até aqui, o meu forte abraço, desejo a vocês sabedoria sempre e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.